e nós estamos aqui para mais um estudo da nossa maravilhosa doutrina espírita. E essa live está sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook e com o apoio integral da Rádio Fraternidade. Aí nós queremos agradecer a cooperação do Rubens e da Divina. E hoje à noite nós vamos falar sobre o poder da fé e da oração. E nós teremos aqui conosco a Iraci Campos, que é trabalhadora do Seja Barra. Iraci, seja bem-vinda a mais uma live do IGES, a primeira vez conosco. Obrigada, é um prazer, Nazaré, de estar com os goianos, né? Estou com saudade do povo de Goiás, que é super acolhedor. Obrigado pelo convite e boa noite a todos os internautas, aos espectadores todos que estão aqui interagindo conosco e que é uma alegria muito grande poder ter essa proximidade tão importante nessa hora. Nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite. E o nosso outro convidado para falar sobre o poder da fé e da oração é o nosso amigo, Simão Pedro, né? Simão, gente, olha que nome, né? Simão Pedro, olha a responsabilidade do Simão. Simão, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Nazaré, boa noite, Iraci, boa noite, Ivana, que está aí nos bastidores. É uma alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E a questão do nome, eu digo que a responsabilidade foi da minha mãe, ela que escolheu, né? Eu só estou utilizando. É verdade. Nós queremos agradecer a Ivana, né, que fica nos bastidores. Às vezes ela fala, não, eu não estava previsto, mas a gente precisa falar que o nosso trabalho só acontece porque a Ivana nos apoia, ela que entende, ela que sabe, e a gente está aprendendo muito com ela. Ivana, boa noite. Nossa amiga. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos. Então, gente, o IGES é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e a gente está aqui para aprender sobre doutrina. É a nossa casa espírita virtual. E como a nossa reunião na casa espírita não começa sem a nossa oração, da mesma forma são as nossas lives do IGES. Então, nós queremos pedir à nossa amiga Iraci Campos que faça a nossa prece inicial. Pois não. Convido a todos a mentalizar, nesse momento, a imagem de Jesus. E dessa imagem, trazê-lo para bem perto de nós. Podemos olhar em seus olhos e sentir a paz que há em ti, Senhor. Que ela esteja vibrando, que sintamos a sua presença nos nossos lares, nos nossos corações, trazendo a serenidade que buscamos, trazendo o despertar das nossas consciências, juntamente dos espíritos amigos, como Joana de Ângeles, Francisco de Assis, e tantos outros, como o Dr. Bezerra de Menezes, amigo do coração, que possa visitar todos os lares que estiverem conectados conosco, abençoando as famílias e trazendo uma paz contagiante, que é isso que buscamos, o contágio do amor, e que nós possamos externar esse amor a todos que se conectarem conosco e poder sentir cada vez melhor, com alegria no coração, de estarmos todos reunidos nessa oportunidade bendita. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos falar sobre o poder da fé e da oração.
A Iraci falou na oração dela sobre o despertar da consciência. É no despertar da consciência que a gente consegue perceber a fé e a necessidade da oração. Gostaria que Simão Pedro começasse conosco. Bom, são dois elementos ou duas condições que nós temos para nos aproximar do Criador. A fé, que é o sentimento puro e genuíno que nós temos na relação com Deus, e a oração, que é o canal de conversação com Deus. E fé é algo sempre sereno e calmo, e a oração é algo que se dita pelo coração, como falam os espíritos lá na lei de adoração, né, no livro dos espíritos. E na questão 657, eles vão dizer que a prece ditada pelo coração e devidamente sentida e pensada é agradável a Deus. Esse ditado pelo coração e sentida e pensada é o que dá o aspecto do despertar de consciência. E que despertar de consciência é esse? Da consciência que somos seres, criaturas de Deus. E nesse momento da prece, é a criatura conversando com o Criador. Na linguagem do Cristo, é o filho conversando com o pai. Então, esse é o aspecto do despertar de consciência, a consciência espiritual que nós temos, esse sentimento íntimo da existência de Deus, né, como vemos lá na questão número 5 do Livro dos Espíritos, essa certeza em Deus, como nos fala Emmanuel, isso tudo é o despertar da consciência. Aquele que ora, ele ora conscientemente, ele ora com a certeza, com toda a segurança de que será ouvido e o atendido em conformidade com as nossas necessidades, não necessariamente com os nossos desejos. É a consciência de que sempre receberemos o necessário e que não necessariamente serão os nossos desejos. É a consciência desperta da entrega, do depositar a confiança em Deus, do entregarmos-nos a Deus. Então, tudo isso é o despertar de consciência para o exercício da prece no clima da fé. Maravilha. Iraci? Oi? Gostaria de acrescentar? O Simão, ele falou muito bem, e realmente é isso. O despertar da nossa consciência é sabermos realmente quem nós somos. Se nós somos parte de Cristo, parte do Pai que nos criou, temos essa centelha divina dentro de nós, então nós já temos um grande caminho trilhado até hoje para conhecermos que nós não vivemos sem o bem e não vivemos sem o amor. As pessoas geralmente se preocupam muito com a religião. E a religião é uma bandeira que se carrega. Agora, a religiosidade é a verdadeira, porque a foi isso, vamos lá. Ela é simplesmente o nosso trabalho, a nossa prática. Então, eu pratico o amor, eu pratico tudo que nós necessitamos. E para a gente praticar o que a gente necessita, o que a gente compreende de consciência, é o entendimento que vivenciamos, a experiência que o Cristo nos deixou. Eu acho que é por aí. Maravilha. A lei de adoração que tem está lá nas leis morais, no Livro dos Espíritos, quer dizer, é tão importante essa conexão com Deus que nós temos a lei de adoração. Então, eu gostaria de que os dois comentassem sobre isso.
Na lei de adoração tem a questão 649, em que consiste a adoração? Tem a 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? O Simão começou a falar sobre a questão do sentimento, não foi, Simão? Você falou anteriormente. E a 652, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária de adoração? Aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Adoração a Deus é a base para a transformação moral do homem? Ele precisa entender essa adoração para que haja essa transformação moral? Quer começar, Iraci? Depois o Simão complementa? A adoração, a palavra já diz, né? Requer uma ação. E não adianta nós ficarmos parados, simplesmente fazendo agradecimentos, fazendo oração, porque a oração ela precisa ser uma prática, precisa ser sentida. E quando eu me conecto com o Pai, através dessa oração, eu não preciso pedir nada, eu não preciso simplesmente falar as coisas, porque são coisas que nós buscamos. Eu preciso simplesmente adorar a Deus. E o que é adorar esse Pai maior? É conseguir sentir a sua presença quando eu falo, Senhor, o que queres que eu faça? Ele simplesmente quer que nós amemos uns aos outros. Então, quando eu estou praticando o amor com o meu próximo, na compreensão, eu estou servindo de ombro, de ouvidos, eu estou conseguindo levar uma palavra a essa pessoa que venha ampliar a visão dela da vida, para que ela entenda que a vida não significa nem dor e nem sofrimento, significa amor. Eu estou adorando a Deus. Então, eu me ligo com Ele através da oração e pergunto a Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Porque é só isso, somente isso, Senhor, que me traz paz e que me faz sentir a felicidade que tenho dentro de mim, por ser por ti criado. Eu estou adorando, eu não preciso dizer palavras bonitas, eu não preciso ficar dizendo frases, eu preciso falar desse sentimento e do amor. Isso é o que basta, na minha visão, né? Com você, Simão. Veja só, foram citadas aqui duas questões. A 649 foi citada, a pergunta em que consiste a adoração. Os Espíritos respondem na elevação do pensamento a Deus. A relação é nós com Deus, e é de pensamento, sentimento, e pensamento elevado. Então, na questão 649, a pergunta ela é muito clara em que consiste a adoração, e eles respondem na elevação do pensamento a Deus. E quando trouxe a 650, eles dizem que a oração, a adoração é um sentimento inato. Por que ele é inato? É o que nós temos de divino em nós, é a essência divina em nós, que nós chamamos fé. Né? Que Emmanuel, lá na questão 354 do livro Consolador, ele vai dizer que fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, diz ele. Então, mostrando-nos que o aspecto fé, ele não tem intermediação, ou melhor dizendo, não tem intermediário. É uma relação nossa com Deus. E esse canal da fé nós exercitamos na oração, quando aí sim dita a oração pelo coração. E aí o pensamento
que é o nosso sentimento verdadeiro, ele eleva-se ao Criador. E isso nos dá, então, as disposições para continuarmos as nossas atitudes, as nossas ações, dá-nos o fortalecimento para os momentos de dificuldades, dá um certo senso de rumo certo para as nossas escolhas. Por que isso? Porque quando dizemos elevar o pensamento, na verdade, nós nos elevamos às esferas da espiritualidade que nos auxilia. André Luiz nos fala no livro No Mundo Maior, quando ele trata da casa mental, ele nos fala que o superconsciente é onde nós exercitamos os ideais sublimes e é onde nós provocamos, ou seja, o seu movimento com a prece. É ali que estão os ideais sublimes e a prece é que faz com que nós busquemos os elementos sublimes para aplicabilidade naquilo que ele chamou de consciente. Ou seja, o nosso dia a dia fica menos atabalhoado quando estamos num estado de prece, quando trazemos essas energias, esses mecanismos energéticos que advêm, muito bem colocado pela Iracy, do amor. Esse amor, digamos, de Deus, esse amor ágape, esse amor que não tem direcionamento, que não tem exclusivismo. Então, a oração nos permite, como que, nos afastar um pouco dessas questões do dia a dia, das questões materiais, mesmo que o objetivo da oração seja tentar resolver questões materiais. Mas as nossas orações nunca resolverão as questões materiais. As nossas orações farão com que nós nos resolvamos ante as questões materiais. As nossas orações vão fazer com que nos inspiremos o necessário para que achemos as saídas. Então, é esse o aspecto de elevar o pensamento a Deus. É essa entrega total de Deus cuida, sim, cuida de nós dentro dos nossos merecimentos, dentro daquilo que nós precisamos, nunca nos faltará esse necessário atendimento por Deus. Então, é esse o aspecto que nós encontramos quando se fala da prece, nessa lei de adoração, né? Adoração como gênero, nessa lei de adoração, que é essa relação, né, cordial, não cordial no sentido de educado, cordial no sentido etimológico, cordialis, cardialis, cardial, ou seja, uma relação de coração, cardíaca, cardial, cordial, de uma relação de coração para com Deus. E é o coração no sentido de entender que o nosso coração pulsa no mesmo ritmo do coração divino, quando nós estamos no estado de elevação do pensamento, no estado de prece. Maravilha. Ivana, temos perguntas? Temos. Que bom. Temos perguntas. Nós queremos começar com a pergunta da Débora, que está nos acompanhando lá pela Rádio Fraternidade. Ela pergunta: então seriam as nossas atitudes morais que é essa adoração? Quem gostaria de comentar? Pergunta da Débora. Quer comentar, Simão? Também atitudes morais, não há dúvida, né? Mas toda atitude é precedida de uma vontade. A oração, ela nos sustenta nas vontades, ela nos direciona no pensamento. E assim, equilibrados, nós vamos para as atitudes. Se nós observarmos a lei do progresso, os espíritos nos colocam que o progresso intelectual precede o progresso moral, não no sentido de escala evolutiva, mas no sentido de saber para discernir. Para que eu possa ter a conduta moralmente aplicável, boa, de forma correta, eu preciso saber qual é a atitude correta. Então, primeiro eu sei, para depois eu fazer. O saber não necessariamente leva ao bom fazer, mas o bom fazer nunca será feito sem o saber. Então, a oração vai nos permitir abrir esse caminho, abrir esse entendimento, permitir-nos melhor discernir. E aí sim as atitudes morais acontecem. Porque essa pergunta dela nos remete ao Livro dos Espíritos, à lei de adoração, quando justamente se pergunta se a prece torna o homem melhor. E aí eles respondem que sim. Depois pergunta-se, mas como que há pessoas que, embora orem muito, não são moralmente boas? Então aí eles dizem que o que importa não é orar muito, mas orar bem.
E o que é esse aspecto do orar bem? É entender esse mecanismo. Então, não é o Senhor, Senhor dito, é o Senhor, Senhor sentido. E aí sim, nós teremos mudanças nas condutas, porque a prece vai nos trazer certos estados de ligação com essa energia do bem. E isso vai nos fazer ter melhor discernimento. E tendo melhor discernimento, nós teremos melhores atitudes. Então, é um processo entre o sentir, entre o saber, o sentir, e o aplicar, e o fazer. Então, nesse sentido, a pergunta dela tem todo o sentido. Né? É uma atitude. Por quê? É uma atitude porque nós também temos a vida contemplativa, que está lá na Lei de Adoração, na questão 657, e lá vai dizer que Deus quer que se pense nele, mas não somente nele, porque se estamos na Terra é porque temos obrigações a cumprir na Terra. Então, essas obrigações a cumprir na Terra, precedidas por essa relação com Deus, ou seja, pela prece, serão bem cumpridas. Então, sim, nós temos que ter atitudes. Não adianta apenas sentir e orar se nada fazemos em prol daqueles que conosco dividem a vida material. É interessante que a Débora, na verdade, a nossa amiga, ela faz um comentário que ela percebe muita gente que fala muito de Deus, mas que não tem atitudes. Né? Então, entra muito nisso aí que você falou, né? A questão não é falar, é sentir, é praticar, né? Praticar. E aí nós temos uma outra pergunta, que é do Daniel, o Daniel Rosa. Ele pergunta, se a oração é a prece em ação, aliada à fé nas obras do bem para sermos salvos, acreditar que tudo vai estar bem, depende de esperançar e não esperar. No que depende de nós? Ficou meio confuso, mas acho que... Eu entendi. Uhum. O que depende de nós, o nosso movimento, a nossa atitude, a nossa ação. Porque o que é que eu faço na minha encarnação, quando eu estou aqui, se eu ficar somente orando? Eu não tenho progresso, eu não tenho experiência, eu não tenho vivência, eu estou estacionada, eu não tenho melhora. Por quê? Eu estou aqui, somente orando, então eu oro por todos, mas eu não faço a minha parte. Porque a minha parte é qual é a minha atitude perante o desafio. Aí é que eu vou realmente mostrar se eu estou praticando esse amor, se eu estou tendo, sim, a prática, a vivência, a experiência da adoração através do amor do meu próximo. Se a minha atitude for uma atitude áspera, uma atitude de queixume, uma atitude de indiferença, de não aceitação dos meus desafios, eu simplesmente não estou tendo fé, eu não estou tendo coragem, eu não estou agindo dentro daquilo que se chama oração, ação. Então, qual é a minha prática? Então, eu falo da fé, eu falo da oração, eu falo do Pai, lindamente, colocando palavras, nossa, muito elevadas. Mas quais são as minhas atitudes? O dia que eu deixar de ter simplesmente a palavra bela, mas eu ter a atitude bela, a atitude sincera, a atitude vinda do coração, compreendendo qual é a dor do outro, sabendo ouvir o sentimento, a dor emocional que está guardado naquele ser, então eu estou sabendo sim fazer a oração silenciosa, porque eu estou ouvindo, eu estou tendo sensibilidade, estou procurando a porta, a brecha, digamos assim, mais delicada, mais sutil, para poder tocar aquele coração,
fortalecer aquele coração, para que aquele coração supere toda essa dificuldade que ele está tendo. Então, a atitude dele será incentivada, será realmente carregada de força de vontade e determinação com a contribuição do que eu estou incentivando. Então, se eu estou praticando, tendo realmente uma atitude salutar, edificante, não estou ali xingando, não estou ali tirando pedra, eu estou ouvindo e compreendendo que o meu irmão pode ter opiniões completamente diferentes das minhas. Mas o nome já diz, diferenças. E eu respeito, eu compreendo e eu não ataco. Eu tenho atitude da compreensão que todos nós, embora pareçamos iguais, temos as nossas diferenças e diferenças de experiências, porque não tivemos as mesmas experiências. Tacamos pedra, fomos à luta, buscamos tudo que é de material na nossa vida, porque Francisco de Assis tem poucos. Lá atrás ele fez isso. E nós, com absoluta certeza, não fizemos isso, porque basta a gente olhar o estágio em que a gente está, de aceitação, entendimento e ação. Então, eu acho que é por aí o que ele estava buscando. Simão, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Nada, pelo contrário. Estou ouvindo aqui e achei ótima a resposta. Ivana, posso fazer outra pergunta ou você tem mais pergunta do público? Temos, mas faz uma sua, depois a gente volta com o público. Então, tá bom. Tem um estudo que foi realizado nos Estados Unidos que fala sobre a cura física que ocorre com o poder da oração. Esse estudo ele foi realizado por Dr. Andrew Newberg. Me perdoe se eu não estiver falando corretamente. Ele é diretor de pesquisa da Universidade Thomas Jefferson, na Pensilvânia. E ele também é autor de um livro. E nesse estudo que ele fez fez com ressonância magnética no cérebro. E nessa ressonância magnética mostrava que há poder na oração. E o estudo dele constatou que a oração é muito semelhante a um treinamento físico para o cérebro. Olha que interessante. Simão, eu gostaria que você falasse sobre isso. Um treinamento físico para o cérebro. Isto significa que ciência e religião estão ali quase assim, pertinho, igual a doutrina espírita já tem esse tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Isso significa que a ciência está chegando lá nessa conclusão mesmo. E esse doutor tem uma outra experiência que depois eu vou trazer para nós. E aí? Treinamento físico para o cérebro. Eu gostei dessa frase, Simão Pedro. Nesse sentido da ciência e religião, nós vamos reportar Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. E a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Então, o que nós vemos muito são as falas, por assim dizer, da religião, não no sentido institucional, ou seja, as falas da transcendência da realidade espiritual, e a ciência corroborando essas falas, né? Não os preceitos religiosos, mas as falas que nos chegam da própria espiritualidade que nós somos, que nós temos. Então, sim, ciência e religião se completam, né? E Kardec percebeu bem isso ao colocar justamente no capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia do treinamento, né? A palavra treinamento. O apóstolo Paulo ele dizia:
peleja na fé, ou seja, treina na fé. Ele chamava-nos de atletas do Cristo. O que é isso? O que é um treinamento? É algo que fazemos de forma constante, de forma disciplinada, de forma repetida, e criamos condicionamentos. Criamos condicionamentos de maneira tal que se transformam em atitudes naturais, reflexos naturais. Isso é um treinamento. E Paulo nos comparou a atletas do Cristo, dizendo que pelejássemos na fé. Emmanuel, no capítulo 40 do livro melhor dizendo, do livro Vinha de Luz, capítulo 40 do livro Vinha de Luz, ele diz assim: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço, mostrando-nos que o aspecto da fé é um exercício. Começamos e ela vai se desenvolvendo. Então, a fé não é dada, não é adquirida, a fé é construída. Isso é um treinamento. Veja, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Nos fala Emmanuel, então, nesse capítulo 40 do livro Vinha de Luz, mostrando-nos claramente que é um exercício. Se nós observarmos a figura de Pedro, nós veremos que ele exercitou na fé. Caminhando sobre as águas, começou a afundar. E Jesus o acolhe e diz: homem de pequena fé. Então, fé tem tamanho? Tem. Mais à frente, Jesus, dizendo que seria preso, Pedro diz a ele: eu não te abandonarei, irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus vira-se para ele e diz: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E Pedro negou, ou seja, ele titubeou na fé. Mas o mesmo Pedro, depois de Jesus já ter retornado ao mundo espiritual, Pedro e João, subindo a escadaria da Porta de Formosa, conforme vemos no Atos dos Apóstolos, um paralítico, é o termo do texto, pede uma esmola a Pedro. E ele diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou-se, diz o texto, e foi andando, cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro que afundou na água porque tinha pouca fé, o mesmo Pedro que titubeou na fé, foi o Pedro que se alicerçou na fé e curou um homem, mostrando um processo de construção. E é justamente esse processo de construção, esse treinamento na fé, é que vai nos permitir, ao orar, desenvolver tamanho sentimento que acessamos a esfera espiritual. Essa esfera espiritual energiza-nos em termos interiores, em termos espirituais. Em termos espirituais, nós espargimos essa energia para o corpo espiritual, e o corpo espiritual irriga o corpo material, muitas vezes corrigindo os problemas de saúde do corpo material. Quando resolvemos os problemas de saúde do corpo espiritual, e que são resolvidos quando resolvemos as nossas próprias situações espirituais. Então, a prece, com esse sentimento de fé, ela vai atuar na esfera espiritual, vai, então, atuar na esfera perispiritual, que irrigará a esfera corporal. Daí, podendo gerar, não determinando necessariamente, podendo gerar as curas. Isso é que Kardec explica, ou melhor, os espíritos explicam, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título Mecanismo da Prece, justamente mostrando esse aspecto. Maravilha. Iraci? Bom, gostaria de agradecer. Como você falou, né, desse estudo, dessa pesquisa, gostaria de acrescentar, inclusive, que a doutora Anísia da Silveira diz assim, que a pessoa que tem fé, pratica a sua fé, ela tem uma reestruturação cerebral, porque quando a pessoa se liga através do seu pensamento ao Senhor da vida, e ela tem essa fé, ela tem essa certeza, e ela se movimenta, ou seja, ela tem fé,
nela mesma também, porque é necessário que tenhamos fé em nós. E o que é a fé em nós, como diz o Evangelho? Um homem de um grande empresário, ele só chega lá e só vence quando ele tem fé, ou seja, ele tem fé nele, porque ele não fica estacionado, ele tem a coragem, ele faz o movimento. E a fé, que é a fé divina, essa fé faz com que o nosso córtex pré-frontal ele fique mais espesso. Então, a pessoa que utiliza, trabalha e se conecta com o Senhor da vida, numa oração, digamos, constante, né? Porque as nossas atitudes, ela pode ser uma oração constante, esse córtex, ele fica mais espesso e essa fé faz com que modifique toda a nossa estrutura cerebral. E isso é comprovado através da ressonância magnética. Era só isso que eu queria completar. Muito bom. A Iraci falou uma coisa que eu tenho na outra pergunta. Ivana, tem mais alguma pergunta aí? Temos. A Márcia Gitirana, ela tem duas perguntas. Na primeira, ela diz assim: como nós podemos ajudar um irmão a enxergar que está falando mais do que dando exemplo, sem com isso magoá-lo? E, logo na sequência, ela pergunta: o magnetismo de cura se dá também pela fé? Quem gostaria de comentar? O magnetismo de cura se dá pela fé e pela sua mudança de comportamento, mudança de atitude. Nós somente adoecemos porque nós desenvolvemos a doença em nós. A natureza do homem, a natureza do ser humano, a natureza do espírito, ela é de saúde, ela é saudável. Nós temos a natureza saudável. E de acordo com as emoções que nós não trabalhamos, tudo aquilo que nós sofremos. Então, o que significa? A mágoa, a raiva, a tristeza, as perdas que nós temos no decorrer da nossa vida, os desentendimentos, são todos emoções que nós, ao invés de diluirmos ela pelo entendimento e saber por que é que estamos permitindo que tal ou tal situação nos cause determinada emoção, determinado sentimento, quando nós conseguimos fazer isso, nós temos a saúde. Quando nós não fazemos isso e simplesmente a gente vai caminhando, andando no automático. Hoje eu estou com raiva, não tem problema. Amanhã é outro dia, já passou, esqueci. Se nós esquecermos, nós estamos dizendo, tenho problema de memória, preciso procurar um neurologista, um psiquiatra, porque nós não esquecemos nada do que nós fazemos aqui em vida. Nem as coisas muito boas e nem as coisas não tão boas. Ficam todas gravadas na placa profunda do perispírito. Então, eu preciso trabalhar, só que eu não trabalho isso. Eu deixo quieto e vou somatizando as emoções sofridas. Então, ela vai, obviamente, quando estou com a alma sobrecarregada, ela vai desopilar no meu corpo físico. Então, eu vou desenvolver determinadas doenças de acordo com o órgão que estiver em maior estado de fragilidade. Quando eu adoeço, eu posso me curar pela fé. Eu posso me curar por essa ação, desde que eu mude
o meu comportamento e a minha atitude. Não é somente orando, não é somente ir a um tratamento espiritual e tomar passe, não. Tudo tem que ser atrelado à minha mudança de atitude. Então, se eu me magoei com tal ou tal ou tal pessoa da família, com o meu chefe, com o emprego que eu perdi, porque o outro é que teve a promoção e eu estava esperando que fosse eu queria, eu tinha certeza que eu ia ser promovido, e aquilo me deixou muito magoado, porque eu não merecia aquilo. Eu merecia coisa melhor. Pois é, não é aquilo que me deixou muito magoado. Aquilo, no momento, me desenvolveu uma raiva. Eu senti raiva porque o outro falou ou deixou de falar tal coisa, ou porque recebeu tal promoção, não importa. Primeiro sentimento é a raiva contida. Depois disso, é que eu me magoo. Por quê? Não é o outro que me magoa. O que eu faço com aquilo que eu recebo do outro? Então, eu prefiro guardar dentro de mim como uma mágoa, como se eu tivesse sido realmente uma vítima. Ora, o Pai, ele não fecha as portas da sua vida. Ele abre, sim. Quando ele fecha uma porta, ele abre, sim, 99 portas para você escolher qual porta você quer entrar para começar a escrever uma nova história na tua vida, ou seja, aproveitar a oportunidade de transformação. Então, eu estarei me curando quando eu mudar a minha atitude, entender pelo descobrimento o que eu sinto, por que é que eu tenho tal ou tal emoção, o que é que o outro fez que fez com que eu desenvolvesse tal sentimento, por que nas entrelinhas eu estou reprovando. Espera aí, a oportunidade é igual para todos nós. E cada um tem a sua de acordo com o seu merecimento. Se eu começo a modificar a minha atitude, entender que o outro falou palavras agressivas, provavelmente, e ao invés de falar, a pessoa estava desequilibrada, a pessoa estava mal, está sofrimento, ela deve estar com algum problema contigo. Ela pode ter dito de uma forma agressiva, mas eu não preciso receber de uma forma agressiva. Eu não preciso guardar aquilo. Então, ao invés de supervalorizar o que veio de encontro a mim como esse negativo, eu vou procurar a parte positiva disso e ver o que é que eu posso mudar. Se eu não gosto daquilo porque aquilo não me fez bem, eu já sei exatamente quais foram os movimentos que eu fiz para chegar ali e ter aquela resposta da vida. Então, eu sei quais os movimentos que eu não farei repetitivos para não ter a mesma resposta. Porque eu vou me curar no momento que eu entender o que se passa comigo. Porque isso é a fé, é o movimento que eu faço com aquilo que eu recebo. Então, eu oro, peço a Ele que me dê esse entendimento, que eu possa desenvolver essa sensibilidade, ampliar a minha sensibilidade de entender o que e por que eu guardo tais e tais coisas, se elas me foram, em determinados momentos da vida, tão desagradável. Então, o que é que essa doença está querendo dizer comigo? Ela está dizendo alguma coisa, o meu corpo está dizendo assim, olha só, olha para mim, cuida de mim, olha para mim, eu preciso da sua atenção, eu preciso, olha para mim. E aí eu vou ver, peraí, o que significa essa doença? Por que eu estou olhando para fora ao invés de olhar para dentro? Por que eu estou com uma infecção de rim? O que é o rim?
aquele filtro. O que eu estou com refluxo? O que eu não estou engolindo na minha vida? Eu vou olhar a minha estrutura emocional e ver o que é que não está bem. Eu vou entender e saber interpretar, saber mudar a minha atitude. Então, com certeza, a minha fé vai me curar, porque eu não vou continuar fazendo as mesmas coisas. Eu vou mudar de atitude. Acho que é por aí. Nazaré, nós temos uma outra pergunta aqui do Expedito Gouveia, que está nos acompanhando lá pela Rádio Fraternidade. Ele faz a seguinte pergunta, e o Simão podia comentar. E quando a pessoa chega para você e pede para orar por ela, porque ela está passando por uma situação desesperadora, a prece pelo outro, Simão, traz benefícios? Só um pouquinho, Simão. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso aí, Ivana. Coincidentemente, sabe quando a pessoa não acredita em si e ela fala assim, por favor, ore por mim. Não acontece isso, da pessoa chegar e falar assim, olha, eu estou passando por isso, 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 e eu gostaria de pedir para você orar por mim. Aí, a gente pensa assim, eu peguei isso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, que o Simão já citou, o item 15, que fala da ação da prece. E lá diz assim, ó, o poder da prece está no pensamento, que o Simão já falou isso, a Iraci também falou. Não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. Aí a minha pergunta é o seguinte, porque algumas pessoas não confiam na própria prece. Aí elas pedem, fulano, ora por mim. Se essa pessoa não confia na própria prece, isso significa que essa pessoa não tem fé? Ou como auxiliá-la para fortalecê-la na fé e ela confie que ela pode orar por ela mesma, igual o exemplo que a Iraci deu? Bom, isso é muito simples. Se alguém chegar e pedir para orar para outro, que oremos. Não vejo nenhum problema nisso. E, aliás, é isso que os Espíritos dizem na lei da adoração, o orar, a prece em favor de outro. Não vejo problema nenhum. Então, se a primeira pergunta foi justamente isso. Se uma pessoa me procurar e pedir para que eu ore por ela, o que eu devo fazer? Orar por ela. Pronto. Não tem mais nada a fazer. Orar por ela como ora por si mesmo, com a mesma boa vontade, com a mesma intenção, com o mesmo fervor. Ponto. Né? Não há problema nisso. A outra que diz, ora por mim. Não necessariamente é que ela não acredite em si mesma, pelo contrário. Pode acreditar muito, sim, na sua força, pode ter muita fé, mas ela acredita também na amizade, mas ela acredita também no amor que o outro tem para com ela, mas ela acredita também que a outra pessoa também tem fé. E ela pede. Isso é um ato de humildade, não necessariamente de falta de fé. É um ato de busca de um apoio externo, por que não? Jesus não pediu o apoio de 3 apóstolos dele, quando ele estava no Getsemane? E ali ele foi orar e pediu que afastasse o cálice dele. Pai, afasta de mim esse cálice. E quando ele volta e os 3 estão dormindo, Tiago, João e Pedro, estão dormindo, Jesus os acorda e diz a ele, não podeis velar comigo uma hora sequer no meu momento aflitivo? Ou seja, ele buscou pessoas. Então é natural que nós digamos aos outros, orem por nós. No sentido de entrega, de confiança plena, não significa necessariamente que a pessoa não tenha fé. Pode ter muita fé, pode ter desenvolvido muito na fé, pode ter orado por si mesma, mas ela mostrou um ato de humildade pedindo ajuda. E isso é um estado de demonstração de fé. Mesmo que ela também não confie, mesmo que ela possa dizer, não, eu não me sinto tão forte como você. É um reconhecimento do próprio nível que se encontra. É o reconhecimento que ainda precisa melhorar, mas até lá ela buscou a outra pessoa para ajudá-la. Então eu não vejo nada de diferente nessas questões. Nós somos talvez muito reducionistas nesse sentido. O espiritismo ele não é fé racionalizada, ele é fé raciocinada. Ele não é racionalizada. Ele não reduz tudo à razão. E quem diz isso é Kardec.
Está lá no capítulo 19, no item 12, no item 11, aliás, do capítulo 19. Quando ele diz: a fé cega em demasia é prejudicial. Em demasia. Ele não diz que ela, a fé cega, é prejudicial. Ele diz em demasia. Quando levada ao excesso, para ser mais precisa a frase dele. A fé cega, quando levada ao excesso. Por quê? Porque há uma fé que é natural. É natural. Ela não perpassa por elementos de racionalidade, ou de racionalismo, melhor dizendo. Ela é natural, apenas acredita, crê porque crê. É aquela fé que a mulher do fluxo de sangue teve, quando ela simplesmente disse para si mesma: se eu tocar a sua túnica, serei curada. E tocou-lhe por trás, ele mal viu quem foi, no sentido físico da palavra, ele então pergunta, diz: alguém me tocou. E um discípulo muito sensível, né, disse a ele: Senhor, como tu dizes alguém te tocou se todos te empurram? E ele disse: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Essa fé que fez sair virtude, sair poder do Cristo, foi natural. Não foi racionalizada a hora nenhuma. Ela só disse: não consigo chegar perto dele. Tem muita gente junto, eu vou tentar tocá-lo. Se eu tocá-lo, eu serei curada. Isso é fé natural. A fé raciocinada é aquela do centurião, que foi procurar Jesus. E aí ele usou de uma analogia. Quando diz Jesus a ele: vamos até a sua casa, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Sou comandante e tenho os meus comandados. Se dou uma ordem, eles a cumprem, independentemente de eu estar junto ou não. Tu tens os teus exércitos. Diz uma palavra só: daqui meu servo será curado. E aí Jesus diz: nunca vi tamanha demonstração de fé em toda a minha andança por Israel. Fé raciocinada, mas todas não racionalizadas. Então, muitas vezes, nós racionalizamos por demais e sentimos por de menos, por assim dizer. Então, o que nós devemos fazer nesse caso? Se alguém nos pede uma prece, não perguntemos os motivos pelos quais as pessoas nos pedem para orar por elas. Oremos. Pura e simplesmente, oremos, sem nenhuma interrogação. Simão, então aproveitando essa... Obrigada, viu, pela resposta, porque eu sou uma pessoa que gosta de pedir para os outros orar, quando eu não estou bem. Continue pedindo. Então, pode ser que a pessoa esteja fazendo esse pedido assim, como uma forma de dizer: eu preciso de você, não pode? Normalmente é. Uhum. Então é um pedido de socorro. Então, uma internauta escreveu isso aí, eu vi isso aí, ela escreveu, né? Exatamente o que eu queria comentar, que a Maria José Monteiro, ela disse: quando alguém nos pede para orar por ela, muitas vezes está pedindo socorro. Além da oração, cabe a nós estar atentos e atender com amor. E aí, eu me lembrei que nesses dias que nós temos vivido, nós sabemos que muitas pessoas se encontram muito angustiadas, muito aflitas. Eu ouvi um depoimento nessa semana, mas no início da semana, de uma jovem se sentindo muito desesperançada, porque ela não consegue enxergar nada de bom no mundo. Ela só consegue ver as tragédias, as notícias ruins, as perturbações. E ela disse para mim: olha, eu estou cansada do mundo, eu estou cansada da vida. E nós sabemos que muitas pessoas se sentem assim. E, Iraci, o que fazer nesse caso? De que forma que a oração, e nem sempre a fé, porque muitas vezes a nossa fé vacila, não é? De que forma que a oração pode nos ajudar, talvez, a reencontrar esse equilíbrio? E depois também, Simão, se quiser comentar, porque eu tenho certeza que muita gente está passando por essa situação nos dias de hoje. O que acontece é que o nosso cérebro, ele não gosta de incertezas. O nosso cérebro, ele gosta de segurança. E nós vivemos, nesse momento, muitas incertezas, porque desde o começo dessa quarentena, dessa reclusão, nós estamos ouvindo muitas coisas em contradição. Um fala que é bom, daqui a pouquinho não é bom, depois é. Então, o que acontece? Nós só ouvimos coisas ruins. Então, o nosso cérebro, exatamente por não gostar de insegurança e ter a necessidade de se sentir seguro, então nós
nos tornamos completamente radicais. Ou um extremo ou outro. Uma pessoa vem e diz assim, olha, não é nada, não liga para isso, esse vírus não existe, é tudo mentira, eles estão supervalorizando, é uma briga política, é isso, é aquilo. A pessoa diz um monte de coisa. Então, esquece, sai para a vida, para com isso. Pensa que você pode continuar a tua vida normalmente. Então, isso é um extremo. O outro vem e diz assim, olha, por favor, fiquem em casa, porque senão todos nós iremos morrer por causa disso. É outro extremo. Então, nós precisamos, a partir desses dois extremos, dessa busca de uma segurança, buscar realmente não ouvir todas essas coisas, ser mais seleto, não dar ouvidos a tantas redes de comunicações que não traz nada, nenhuma informação de positivo. A gente não ouve dizer assim, olha, tantos estão sendo curados, tantos já sararam, não. A gente ouve tudo o contrário. Então, nós acabamos valorizando tudo isso, ficando desesperançados, porque nós tivemos uma grande dificuldade quando fomos surpreendidos por essa reclusão, ninguém sabia o que fazer, começa a ficar desesperado. Como assim eu não posso sair? E agora as pessoas desviciaram, né, as suas redes neuronais e habituaram-se a acomodar-se em casa. E agora a gente tem que fazer um movimento contrário de desenvolver a coragem e sair de casa numa programação, numa outra rotina nova, completamente nova, e precisamos buscar a nos motivar com as experiências que nós estamos entrando numa nova era, num mundo novo. Então, tudo será diferente. E esse tudo será diferente vai depender exatamente dessa sua vontade de mudar. Você não quer continuar vivendo do jeito que você está vivendo, sem esperança, sem, como dizem, uma luz no fim do túnel, sem uma segurança, em tantas incertezas. Então, agora, chegou o momento de você fechar todas essas redes, esses WhatsApps que tragam qualquer notícia ruim. E você vai pensar, primeira coisa, em todos esses momentos que você viveu dentro dessa nova fase de vida, porque é uma nova fase, esse momento de reclusão, quais foram os pontos positivos que aconteceram na sua vida? Nós vivemos falando assim, eu queria tanto ter tempo para ficar com os meus filhos, para ficar com a família. E aí, esses tempos apareceram que a gente está com a família, a ponto de ouvir dizer assim, nossa, eu não consigo calar essas crianças, elas não param. Então, qual foi o ponto positivo na tua vida? Você teve tempo para se olhar no espelho, mas não para ver se tem uma ruga a mais, uma a menos. Para olhar no espelho e penetrar dentro de você através dos olhos da alma. Porque quando nós olhamos nos olhos do outro com profundidade, nós estamos adentrando no olhar da alma. Estamos entrando dentro do outro. Quais foram os pontos positivos que você teve de deitar, descansar? Tem coisas ruins? Tem. Porque muitas vezes
alguns amados que temos retornaram para a pátria, retornaram para casa. Então, é uma dor de saudade. Porém, pense, olha a oportunidade que você está tendo de ouvir o silêncio, de escolher qual barulho, selecionar qual barulho que você quer ouvir. Porque nós precisamos de um momento de reclusão, de uma quarentena. Porque nós precisamos silenciar o pensamento. O nosso cérebro, ele pede pelo silêncio, pelo tempo e espaço de descanso. Ninguém aguenta a viver em tanto tumulto. Jesus teve a sua reclusão, a sua quarentena, naqueles 40 dias que ele ficou afastado de todos. Ele precisou de silenciar, de afastar seus discípulos e tantos outros. E nós também precisamos disso. Então, agora olha para você e veja a quantidade de oportunidades que você vai ter, que você está desenvolvendo neste novo mundo que você vai entrar quando as portas da sua casa se abrirem. Não para você retomar a sua vida. Não é isso. Mas para você escrever uma nova vida dentro de uma encarnação que já não é mais nova, que já é velha. Você não precisa esperar uma nova encarnação para começar uma vida nova. Então faça projetos. Ah, mas eu não sei como vai ser. Então vou te contar uma coisa. Nós nunca sabemos como vai ser. Em qualquer momento da nossa vida, antes dessa quarentena, nós temos a pseudo-crença de que nós temos tudo sob controle. E nós não controlamos absolutamente nada. Por isso que nós sentimos medo. Então agora é o momento de você buscar as coisas boas. Fecha seus olhos por alguns instantes, durante todo o dia, por um tempinho, que seja de 20 minutos, começa com 5, 10 minutos. E aí você busca nesse tempo olhar um gramado bonito, mentaliza um lugar que você gosta, ou um lugar que você gostaria de estar, bem sereno. Tem um gramado lindo, tem árvores, tem um lago à sua frente. E você está andando nesse gramado, numa sombra gostosa ali. E olha quem vem de encontro com você. Vem encontrar você com tanta alegria. Uma pessoa linda, com cabelos compridos, uma barba, com um olhar muito forte. E ele chega à tua frente e te convida para ir à beira do lago, porque ele vai estar com você nessa beira do lago. E aí ele vai dizer para você, olha, escolha uma pedra. Olha quantas pedras tem tão lindas ao seu redor. Escolha uma pedra do tamanho do seu vazio, da sua falta de esperança, da sua tristeza. E segure essa pedra nas suas mãos. Olhe para essa pedra com força, com coragem, com vontade, porque você tem essa vontade dentro de você. E coloque nessa pedra
esse vazio, essa falta de esperança, essa tristeza de achar que não tem mais nada à frente. Coloque nessa pedra. E agora que você transferiu tudo isso para essa pedra, eu vou te ajudar. Eu seguro essa pedra com você, assim, nas suas mãos. E vamos fazer um movimento de arremessá-las no lago. E aí você atira essa pedra no lago. Ela cai bem lá na frente, porque a força maior é desse amigo que te ama, que está do teu lado. De barba comprida, cabelos longos. E quando essa pedra cai lá no meio do lago, você vê que forma várias marolas, várias ondinhas. E conforme essas ondas vão se afastando do local onde caiu essa pedra, ela vai ficando mais fraca, diminuindo, até chegar à beira do lago. E ela termina no nada. E aí esse amigo vai olhar profundamente nos seus olhos e vai dizer: olha, eu estou com você. Para você começar a escrever a sua nova história, escolha. Escolha aquilo que você não fez até hoje, aquilo que você talvez gostaria de ter feito, ou o que você gostaria de fazer agora. E comece, porque eu estarei com você, te dando essa mesma força e esse mesmo impulsionamento que demos para arremessar a pedra. Porque eu sou o teu amigo que te acompanha. Eu sou o amigo Jesus. E acredite nessa força. Você vai sentir essa presença dele. Você vai sentir essa esperança. Coloque uma música de fundo e procure mentalizar isso todos os dias. Mentalize ele entrando na sua casa, pela porta da frente, e irradiando muita luz dentro da sua casa. Por onde ele passar, ele está enchendo de luz, porque do peito dele sai uma grande luz dourada. Ele entra pela porta da frente, anda por todos os cômodos da sua casa. Todas as portas de armário se abrem e ali também irradia a luz. E ele vai irradiando a luz e saindo pela porta dos fundos, que é outra porta. E a partir daquele momento a sua casa está cheia de luz. E ele está junto de você. Você nesse momento está se conectando e acionando esse seu córtex frontal, fazendo com que ele se torne mais espesso e fazendo com que esses amigos espirituais caminhem junto com você. Porque se você está passando por determinados momentos difíceis, é porque o Pai confiou em você. E Ele sabe que você está pronta e tem capacidade para superar e vencer. Afinal de contas, Ele acredita em você. Acredite você também, porque você está pronta para vencer. É isso. Muito bom. Simão? Ouvindo, sentindo e tá ótimo. Simão, eu preciso te mandar um abraço, que se eu não te mandar um abraço, depois eu vou, sabe, você puxar da orelha, porque a sua fã número 1, eu acho que você sabe, que é a dona Nilvia Frossar, lá de São José dos Campos, né?
Dona Nilvia, minha amiga, está aqui conosco hoje, e hoje mais cedo ela disse, olha, você pode dizer para o Simão que eu mandei um abraço. Então, por favor, receba o abraço aí da Dona Nilvia, tá bom? Com alegria, amiga do coração, amiga muito querida, e quem me dera ter a força e a energia que ela tem. É verdade. Muito agradável, muito obrigado, Nil. E um abraço para você também, Nil. Gente, nós já estamos. Tem mais perguntas aí, não, né, Ivana? Não, podemos já Então, caminhar. nós já estamos com 1h10 de live. A Ivana vai falar para nós sobre a nossa live de domingo, né, Ivana? E depois nós voltamos com vocês para as palavras finais, tá bom? Vamos lá. No domingo, às 19 horas, nós teremos um estudo bem interessante. Estarão conosco aqui César Said e o Saulo César Ribeiro. E nós vamos falar um pouco sobre os frutos da mediunidade com Jesus. Falar um pouco sobre a obra de Chico Xavier, especialmente ditada pelo Espírito Emmanuel, e também falar sobre a obra de Ivone do Amaral Pereira. Vai ser um bate-papo muito gostoso, né? Um tema muito interessante. Fica aí o convite no domingo às 19 horas para que vocês possam acompanhar conosco. E a gente aproveita para pedir aí os amigos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook da Rádio Fraternidade, pelo Facebook do IGESE, aqui também no YouTube do IGESE. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, vai lá, curte a página. Se você ainda não se cadastrou no nosso canal no YouTube, vai lá, se cadastre, porque isso ajuda a que nós possamos dar mais relevância aos conteúdos que nós temos. Então, coisas maravilhosas como nós tivemos aqui hoje poderão chegar a mais pessoas quando nós curtimos, quando nós nos cadastramos na página. Com certeza. Gente, então vamos às palavras finais de vocês. Eu gostaria que a Iraci falasse suas palavras finais, e o Simão, e depois eu gostaria de pedir para o Simão fazer a nossa prece final. Pode ser, Simão? Então. É uma alegria muito grande poder estar com todos nesse momento de desenvolver ainda mais as nossas potencialidades. Convido todos a pontuar na sua vida essa trajetória que nós estamos fazendo, embora separados, mas muito juntos. Os pontos positivos, porque mesmo atravessando alguns momentos difíceis, sempre encontramos os pontos positivos. Então, o que não for positivo, tudo que acontecer no seu caminho, faça a seguinte pergunta: o que isso me trouxe de crescimento? O que isso me trouxe de benefício? Como isso me beneficiou? E se a resposta for nada, não tive nenhum benefício com isso, não me fez bem, não me fez sentir melhor, não me auxiliou a me tornar uma pessoa melhor, então aquilo não serve. Põe na sexta gaveta, como um amigo muito querido dizia, que a cesta é o lixeiro, a lixeira, bota lá dentro. E aí, cada coisinha que acontecer na tua vida, mas que trouxe um bom motivo, um bem-estar, que te fez bem, aprenda a supervalorizar. E quando acontecerem na sua vida 5 coisas num dia que forem boas, mas acontecer uma coisa que não for boa, que for negativa, que for desagradável, quando você chegar na tua casa, não conte essa coisa desagradável, mas conte as coisas boas que te aconteceram, por mais simples e pequenas que sejam, porque você vai estar multiplicando o bem que aconteceu na tua vida e aprendendo a fazer com que isso se multiplique na vida dos outros. Precisamos
do que nos faz bem, e não de valorizar o que nos fere, o que não nos traz o bem. Deixo aí um beijinho carinhoso, com muito, muito amor para cada um que está aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade, como disse no início, a vocês, Nazaré e Vânia. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a Iraci. Pude aprender bastante com a fala que ela nos trouxe, com as reflexões que ela nos trouxe, e agradecemos por isso também, como agradeço às pessoas que estão conosco aqui assistindo, numa forma mineira minha, que eu sempre agradeço. Deus lhes pague por nos acompanhar, por estar aqui conosco. E sabemos da dificuldade que momentaneamente passamos, esse período de um certo recolhimento pessoal, mas vamos lembrar de uma frase de Dona Joana de Ângeles, quando ela dizia: nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas mãos de Deus. Acreditemos nisso, está nas mãos de Deus, inclusive nós mesmos estamos nas mãos de Deus, nas melhores mãos que poderíamos estar. E é justamente evocando o nome de Deus que nós, então, elevamos o nosso pensamento, dando-te graça, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade de aqui estarmos encarnados para seguirmos o nosso curso existencial. Damos-te graça, Senhor, por esses momentos que aqui estamos e que podemos dividir com os amigos para as reflexões, também úteis para o nosso caminhar nesse mundo terreno. E te pedimos, Senhor, cuida de nós, ampara-nos nas nossas dificuldades, sustenta-nos, Senhor, nas nossas necessidades. A ti nos entregamos e dizemos: guarda-nos junto de ti, em paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Nazaré, pelo carinho. Obrigada, Ivana, com todo carinho e saudade. Ó. Obrigada. Simão, uma alegria muito grande, aprendi muito com você e, com certeza, tem alguém que fala tão lindo assim de Jesus? Fala sério, tem um monte de... Gente, obrigada, viu? Mais uma live. Obrigada, Simão. Obrigada, Iraci, Ivana. As pessoas que participaram. É muito importante a pergunta de vocês, a interação. Para nós é extremamente gratificante. E aí nos encontramos no próximo domingo às 19 horas, com as bênçãos de Deus e mais uma live do IGES. Obrigada ao pessoal da Rádio Fraternidade pela parceria sempre maravilhosa com a Divina e com o Rubens. Boa noite para vocês e bom descanso para todos. Obrigada, viu, por tudo. Boa noite, Simão. Boa noite, Iraci. Boa noite a vocês. Fica com Deus.